Olá, estudantes! Como estão todos? Tudo certo? Bem-vindos novamente ao Mundo Métrico Matemática para mais uma aula. E nesta aula faremos alguns exercícios para colocar em prática aquilo que vimos em aulas anteriores sobre limites. E aqui faremos alguns exercícios por definição, tá bom? Então, a aula consiste em mostrar por definição que alguns limites são válidos. Vamos ao primeiro exemplo, primeiro exercício. Primeiro exercício, mostrar por definição que o limite de 2x menos 4, quando o x tende para 3, devemos mostrar por definição que esse limite é igual a 2. Bem, pessoal, vocês se lembram que a definição de limite nos diz o seguinte, olha só. Tem toda aquela história lá de para todo epsilon maior do que zero, deve haver um certo delta também maior do que zero, de forma que x menos a, certo? A distância de x para um dado ponto em um conjunto, em um intervalo aberto, isso aqui tem que ser menor do que o nosso delta, e essa condição vai implicar que a distância da nossa função menos o valor do limite é menor que um certo epsilon, beleza? Então a gente precisa usar essa definição para mostrar que esse limite se enquadra dentro dessas condições e é verdadeiro. Vamos lá. O que a gente pode estar fazendo? A gente sempre procura partir da função para mostrar que isso é verdade, fazendo de uma certa forma um rascunho. Quando fizermos isso, a gente faz a volta a partir daqui e mostra que vai chegar de fato na função contida do nosso limite. Então vamos lá. Vamos pegar aqui a nossa função, 2x menos 4, menos o limite é 2, tá? E queremos mostrar que isso é menor do que epsilon. Vamos mostrar que isso é menor do que epsilon. Como proceder a partir daqui? A partir daqui a gente vai resolver. Então vamos lá. 2x menos 2 com menos 4 dá menos 6, correto? Isso é menor do que epsilon. Eu posso colocar um valor em evidência aqui. Qual número que está em evidência dentro desses dois termos, 2x e 6? Eu posso colocar o 2 em evidência. Se vocês observarem bem, fica 2x menos 3. Isso é menor do que epsilon. O 2 é positivo, eu posso passar perfeitamente ele para fora, né? Então fica 2x menos 3 menor do que epsilon. Então significa que se 2x menos 3 é menor do que epsilon, e observe o seguinte, que nosso x menos 3 é exatamente o nosso x menos a, olha aqui da definição, ó. X menos 3 é menor do que epsilon, porque o nosso x tende para 3, então o nosso a vale 3. E fazendo isso, eu posso reescrever da seguinte forma, 2 vezes epsilon, não, delta. 2 delta é menor do que epsilon, o que implica que o nosso epsilon, que o nosso delta deve ser um valor menor do que epsilon sobre 2, tá? Então vamos marcar e vamos guardar essa parte aí, vamos guardar essa informação. Fazendo agora desse outro lado aqui, o que eu vou fazer? Eu vou recomeçar a partir de, se eu sei que x menos 3 é menor do que nosso delta, o que vai acontecer? Então, x menos 3 é menor, como o nosso delta é menor do que epsilon sobre 2, que a gente encontrou dessa primeira parte, então isso aqui também é menor do que epsilon sobre 2. Vou estar multiplicando ambos os membros dessa inequação por 2, então ficarei com 2x menos 3 é menor do que epsilon, multiplicando ambos os membros por 2, certo? Isso aqui, posso reescrever isso como sendo da seguinte forma. Perceba aqui o seguinte, o 2 é positivo, eu posso fazer o passo inverso daquilo que eu fiz, correto? Esse 2 é positivo, eu posso passar ele para dentro multiplicando, x menos 3 é menor do que epsilon. Fazendo a distributividade, eu vou ter que 2x menos 6 é menor do que o nosso epsilon, ou seja, só que quem é menos 6? Eu posso reescrever o nosso menos 6 como sendo essa soma de menos 4 com menos 2. Então, 2x menos 4 menos 2 é menor do que epsilon, e isso nos leva a concluir, esse 2x menos 4 é exatamente a nossa função, tá? Então, isso nos leva a concluir que sim, a nossa função menos o nosso limite, que é 2, é menor do que epsilon se, para qualquer delta
menor do que epsilon sobre 2, o limite de 2x menos 4 quando x tende a 3 é igual a 2. Este foi o primeiro exercício. Vamos a um próximo. O segundo exercício é o seguinte, vamos lá. Mostrar aqui, gente, a gente está fazendo exemplo só por definição, tá? Devemos mostrar no segundo que o limite, quando x tende a 1, de x ao quadrado, que esse limite é igual a 1. Não vou ficar reescrevendo a definição aqui, porque eu acho que a gente já está meio que sabendo qual é. Então, vamos lá. Então, o que deve acontecer? Ó, x menos 1 deve ser menor do que epsilon, que deve existir por definição, e isso deve implicar que x ao quadrado menos 1 é menor do que epsilon, delta. Aliás, aqui eu troco os nomes, mas aqui é delta, tá? Vamos partir daqui, tá? Observe que x ao quadrado menos 1 pode ser reescrito como x ao quadrado, ou pode ser reescrito como x mais 1 vezes x menos 1. Então, ó, isso aqui, ó, pode ser reescrito assim, ó. X mais 1, x menos 1, tá? E isso menor do que epsilon. Então, posso escrever muito bem assim, ó. X mais 1, x menos 1, menor do que epsilon. O que é que eu preciso encontrar? Eu preciso encontrar alguma desigualdade relacionada a x mais 1, de modo que ela esteja também relacionada ao nosso epsilon ou alguma constante, para que eu possa isolar esse x mais 1 e relacionar o nosso epsilon com o nosso delta para então substituir. Dessa forma que eu não consigo substituir, eu tenho que deixar isolado esse x menos 1, porque afinal de contas eu quero partir disso aqui para chegar nisso aqui. Então eu tenho que isolar isso aqui para encontrar um valor para substituir no lugar do delta. O que eu devo fazer? Eu vou supor aqui, ó, que o nosso delta vale 1. Então isso implica, partindo daqui agora, olha só, que x menos 1 é menor do que 1. Operando isso aqui, eu vou ter que menos 1 é menor do que x menos 1, que é menor do que 1. Operando mais uma vez, eu vou sempre somando de 1 em 1, tá? Então eu vou ter que 0 é menor... Aqui eu estou somando 1, tá? Somando 1 vai ficar 0 é menor do que x, que é menor do que 2. Somando 1 novamente, eu vou ter que 1 é menor do que x mais 1, que é menor do que 3. Então, x mais 1 é menor do que 3. Então, o que acontece? Se x mais 1 é menor do que 3, como eu posso reescrever essa expressão? Então, se x mais... Vou anotar aqui, ó. Então, eu tenho que x mais 1, portanto, é menor do que 3. Usando essa informação, eu posso ter, então, aqui 3... x menos 1, portanto, é menor do que epsilon, porque eu sei que x mais 1 é menor do que 3, certo? Então, o que eu posso estar fazendo? Eu posso estar dividindo ambos os membros por 3, então eu fico com o seguinte, ó, x menos 1 é menor do que epsilon dividido por 3. Aí eu cheguei numa expressão similar a essa expressão. Então, o que eu tenho que fazer? Como x menos 1 é menor do que o nosso delta, então eu concluo que nosso delta deve ser menor do que epsilon sobre 3 para que o limite exista. Então tá, beleza, qualquer epsilon menor do que qualquer delta menor do que epsilon sobre 3 vai satisfazer a nossa necessidade. Vou colocar aqui, ó, delta menor do que epsilon sobre 3 para a gente usar. Partindo daqui agora, olha só, x menos 1 menor do que delta. Como o nosso delta é menor do que epsilon sobre 3, então eu concluo ainda que x menos 1 também vai ser menor do que epsilon sobre 3, tá? Resolvendo isso aqui, eu posso multiplicar ambos os lados por 3. Então perceba, pessoal, que eu parto daqui, ó, para fazer uma certa ida, eu parto da função para fazer uma certa ida e definir alguns valores necessários para manipulações, e utilizo desses valores para voltar na minha definição e provar que ela é verdade. Porque assim, na verdade, isso aqui não pede ida e volta, pede apenas ida, tá? Porque se, então, pede apenas a ida. Mas eu partindo daqui vou mostrar que essa ida vale, tá? Vamos lá. Então eu vou multiplicar ambos os membros por 3, olha só, eu multiplico por 3 aqui, ó. E multiplico por 3 aqui também. Então eu vou ficar com o quê? Vou ficar com 3, que multiplica o módulo de x menos 1, é menor do que epsilon.
A critério do que fizemos no exemplo anterior, eu posso pegar esse 3 e multiplicar tudo aqui, olha só. 3 em módulo de 3 é a mesma coisa, certo? 3 em módulo de 3 vai ser a mesma coisa, mas se eu não quiser fazer isso, eu não vou precisar. O que eu posso estar fazendo? Eu lembro que x mais 1 é menor do que 3. Se x mais 1 é menor do que 3, esse módulo, se eu substituir esse módulo aqui, vai continuar sendo menor do que epsilon. Então, x mais 1, que multiplica x menos 1, é menor do que epsilon. Isso nos leva a que o módulo de x ao quadrado menos 1 é menor do que epsilon, como queríamos provar. Se para um delta menor do que epsilon sobre 3, se existir esse delta, para qualquer delta menor do que epsilon sobre 3, eu vou ter que x ao quadrado menos 1 em módulo é menor do que epsilon. Então, está provada a veracidade do exercício 2. Vamos a mais um exercício. Próximo exercício, provar que esse limite é verdadeiro. Olha só, limite de 3x mais 1 com x tendendo para meio, provar que esse limite é igual a 5 meios. Vamos lá, por definição então, né? Eu vou ter que 3x mais 1 menos 5 meios, isso aqui é menor do que epsilon. Donde, né? 3x menos 3 sobre 2, resolvendo 1 menos 5 meios, é menor do que epsilon. Vou trocar a caneta aqui, que já está um pouco ruim para riscar. Então, eu vou chegar que posso colocar o nosso 3 em evidência, tá? Vou ficar com x menos meio é menor do que epsilon. Portanto, x menos meio tem que ser menor que epsilon sobre 3 para que esse limite existe. Então, eu posso tomar o nosso delta como sendo epsilon sobre 3. Saída, voltando aqui agora, ó, provando que isso é verdade, então, eu vou partir agora da nossa função, quando x tende a 2, ou seja, eu vou partir de x menos meio é menor do que epsilon. Então, vamos lá. Se x menos meio é menor do que epsilon, não, do que delta, e o nosso delta pode ser tomado como epsilon sobre 3, então eu tenho que x menos meio é menor que epsilon sobre 3, né? Ou seja, 3x menos meio é menor do que o nosso epsilon. Terminando a resolução aqui, eu vou ter então que 3x menos 3 sobre 2 é menor do que epsilon. Então eu vou chegar ao seguinte, ó, que 3x mais 1 menos 5 sobre 2 é menor do que epsilon. Então, pessoal, eu só faço um rascunho e volto aplicando aquilo que eu rascunhei. Eu sei que 1 menos 5 sobre 2 é a mesma coisa que menos 3 sobre 2. Então, esse limite também está provado que é verdade. Se essas aulas estão te ajudando, pessoal, já aproveita aí para curtir, tá bom? Se inscrever no canal, ativar lá o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Na próxima aula eu vou falar de alguns limites com funções que têm determinação, porque eu noto que tem muitas funções com determinação que pode ser que nem todos conseguem resolver. Então eu vou tratar disso na próxima aula, tá? Vamos lá. X ao quadrado menos 4 dividido por x menos 2. Devemos mostrar que esse limite é igual a 4, tá? Essa, por exemplo, é uma função que ela dá uma indeterminação, né? Porque se eu substituir o 2 diretamente aqui, ó, 2 menos 2 dá 0, 0 no denominador não pode acontecer. Então, o que eu devo fazer nesse tipo de função? Eu devo fazer aqui uma divisão, né, de polinômios, uma fatoração, uma manipulação, alguma coisa que tire essa restrição do nosso denominador. Então, o que eu devo fazer? Eu noto que x ao quadrado menos 4 é a mesma coisa, então, ó, que limite x ao quadrado menos 4 é a mesma coisa que x mais 2, que multiplica x menos 2, certo? Tudo isso dividido por x menos 2.
com x tendendo para 2. O que eu posso fazer agora? Eu posso simplificar aqui, ó, esse termo com esse termo. Então, essa nossa função de x ao quadrado menos 4 é a mesma coisa que x mais 2. Então, isso aqui é igual ao limite de x mais 2 com x tendendo a 2. Se eu pegar o 2 e substituir diretamente aqui, eu já notei, já percebi que vai dar certo. Mas eu quero fazer por definição, então vamos lá, por definição. Vamos partir da função. Então, vou ter, ó, que a nossa função menos o nosso limite, que é 4, isso é menor do que epsilon. Então, o que deve acontecer? Ó? Então, saindo daqui, eu vou ter que x menos 2 é menor do que epsilon. Olha só, 2 menos 4 dá menos 2. Então, eu posso muito bem concluir que para qualquer delta menor do que epsilon, esse limite vai valer. Porque isso aqui, se eu observar aqui, ó, é x menos 2 é x menos a, né? Ou seja, aqui eu posso saber aqui, ó, que x menos 2 é menor do que delta, por definição. Não vou reescrever aqui porque não tem muito sentido ficar reescrevendo. Então eu posso tomar isso aqui, ó, o nosso qualquer delta é menor do que epsilon. Então, vou partir disso aqui agora, ó, x menos 2 menor do que delta, só que delta é menor do que epsilon, então x menos 2 menor do que epsilon, né? Só que x menos 2 é a mesma coisa que x mais 2 menos 4. Isso aqui é menor do que epsilon. Então, isso aqui, ó, é a mesma coisa que a nossa função, né? X mais 2 a gente já mostrou que é essa função aqui, ó. Então vai ficar x ao quadrado menos 4 dividido por x menos 2. Isso aqui menos 4 é menor do que epsilon. Então, é isso aí, pessoal. Está aprovado a validade de mais uma questão, de mais um exercício, né? Por definição. Na próxima aula, como disse, falaremos de alguns tipos de indeterminações para ajudar nos cálculos de limites. Muito obrigado por ficar com a gente até agora. Aproveita, se inscreva no canal, dê lá o seu likezinho para ajudar a gente a subir na autoestima, beleza? Ative o sininho de notificações para poder receber novos vídeos. E muitíssimo obrigado por acompanhar a gente até o final. Até a próxima aula, gente. Um abraço a todos aí.